Eu quero iniciar esta palavra construindo a casa sobre a rocha e não areia. Eu quero falar aqui um testemunho de uma moça, ou uma jovem senhora, que casou e gastou na sua festa de casamento mais de 300 mil reais. 6 meses depois, ela estava separada. Ela escolheu o melhor lugar para fazer a cerimônia de casamento e a festa, o baile. Ela escolheu a melhor equipe de filmagem, escolheu o melhor fotógrafo da cidade, escolheu o melhor buffet da cidade, escolheu o sítio para fazer o seu book, para fazer aqueles momentos especiais para colocar no DVD, mandou fazer o vestido e ficou caríssimo. Na verdade, ela gastou mais de 300 mil reais no seu casamento. E ela dá o seu testemunho dizendo o seguinte: eu arrependi de ter casado, eu priorizei as coisas secundárias, eu não priorizei o que era essencial. E ela conta, escreve o seu testemunho dizendo o seguinte: o quanto durante anos que ela estava com a sua mente obcecada com o glamour do casamento, da cerimônia, da filmagem, das fotografias. Ela focou a sua mente mais de ano só na expectativa daquele momento do glamour do casamento. E ela fala: eu não priorizei o que era essencial. 6 meses depois estavam separados, brigaram e estavam na justiça pleiteando direitos. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão construindo os seus relacionamentos e esquecem de priorizarem o que é essencial. Esse texto aqui fala, Jesus conta uma parábola de alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, sopraram os ventos, vieram as tempestades, o aguaceiro, os rios transbordaram, mas a casa ficou firme, porque estava construída sobre uma rocha. Mas ele conta também de outro que construiu a sua casa sobre a areia. E aí veio a tempestade, vieram os vendavais, o aguaceiro, e a casa caiu, porque estava firmada sobre areia. Tem muita gente firmando não somente sobre areia, mas tem pessoas firmando o relacionamento, construindo a casa com areia. É isso mesmo. Pessoas que não priorizam. E essa moça, essa jovem senhora de 20 e poucos anos, ela diz o seguinte: eu poderia ter gastado muito me preparando emocionalmente, me preparando espiritualmente. E ela é cristã, hein, gente? Estou falando de uma moça cristã. Eu deveria ter preparado mais e não me preparei. Tem gente que foca, e você que está aqui nessa noite, que vai casar, a Bíblia diz para que nós ouçamos a instrução do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer sim? Amém? Você que está preparando para casar, é errado fazer festa? Por favor, faça festa e me convide. E dá banquete mesmo, tem condições, glória a Deus, não é pecado. Mas foque no que é essencial. Porque depois que acaba aquele glamour e você convida, e muitos convidam até as testemunhas, ao invés de convidar as testemunhas, pessoas de oração, pessoas que são ligadas, convida muitas vezes por interesse. Ou eu vou convidar aquele ali que eu vou ganhar uma geladeira, eu vou ganhar meu jogo de quarto, vou convidar Ronaldinho. Ronaldinho tem um emprego federal. Meu irmão, querido, querida, a primeira coisa que nós aprendemos aqui
é que uma família, um casamento, ele precisa ter em primeiro lugar Deus. E é interessante que a gente pensa que a rocha aqui é Jesus, e não é. Que rocha é essa aqui, pastor? Que o homem construiu a sua casa é Jesus? Não. A rocha aqui é a palavra de Deus. E aqui fala depois, aquele que ouve a palavra. A Bíblia diz no Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca Ele primeiro, a geladeira vai vir, a casa vai vir, o apartamento vai vir, os tocadores vão vir, a banda vai vir também os fotógrafos, quem sabe faz até de graça a fotografia, mas priorize Deus. Compre livros abençoados. Você que vai casar aqui, você que me assiste, você que me ouve, procure livros de homens que Deus tem dado a sabedoria para escrever sobre viver a vida a dois. E viver a vida a dois é um desafio. Casamento não é uma via única, mas é uma via dupla. Eu não caso para fazer a minha amada feliz. Eu não casei para fazer Giselda feliz. Coitadinho de mim. A mensagem da semana passada: eu sou tão ruim. 79 quilos de ruindade. Aliás, domingo para cá eu emagreci um pouquinho. Você não vai casar para fazer o seu namorado feliz, sua noiva feliz. Mas o casamento é, na verdade, para um somar na vida do outro. São os dois que vão construir juntos um relacionamento para a glória de Deus, porque foi Deus que idealizou o casamento, a família, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Ele quer que a glória dele se manifeste na vida familiar, para que todos saibam que Ele é o Deus que teve um propósito de povoar a terra, e que teve um propósito também, como eu falei a semana passada, de que nós na família sejamos um e manifestemos a glória dele. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que precisamos de firmar a nossa família sobre a rocha, e a rocha é a palavra, e a palavra diz que se o Senhor não edificar a casa. Essa câmera Canon T3i, isso é uma máquina fotográfica. Ela grava de 12 em 12 minutos. Compramos duas. E tanto esta aqui também, ela é uma câmera que quando chegaram as duas, elas têm um manual. Mas nós temos outra câmera que nós gravávamos antes, não tinha uma qualidade como esta, a Panasonic. O manual destas duas câmeras não pode ser usado para o funcionamento da outra. Elas vieram com um manual. Inclusive nós tivemos um problema aqui, que as filmagens estavam saindo escuras. Até que o Ronaldinho pegou lá e viu um botãozinho que ninguém Eu não posso pegar o manual da câmera Panasonic e usar para poder ver como é que funciona esta. Assim também, escute, bênção, Deus é um Deus tão maravilhoso, que instituiu o matrimônio no Éden. E o projeto dele era que o casamento fosse perfeito. Adão e Eva vivessem uma vida de tanta intimidade com ele, de prazer, de alegria. O propósito de Deus foi que nós não tivéssemos o que está acontecendo aí fora, tanta miséria, tantas famílias destruídas, tantas pessoas destruídas. Mas o homem pecou, e mesmo o homem pecando, o Deus que
que nos ama, Ele não desistiu de mim nem de você, nem do projeto dele, que é a família, que é o casamento, e Ele deixou o manual por excelência, que é esta rocha, que é a palavra de Deus. É nela que nós encontraremos respostas para nossas perguntas, é nela que nós encontraremos o caminho para viver a vida a dois. Aqui ensina como o homem deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como que os filhos devem viver a vida dentro de casa, como que os pais devem tratar os seus filhos. Este é o manual, e por isso eu quero desafiar você que é casado, você que está aqui nessa noite, você que me assiste, para poder priorizar Deus na sua vida. Se o Senhor não edificar, não construir, em vão trabalhos que edificam. Não adianta viver a vida sem Deus. E aí é importante você ler a palavra, vida de oração. É importante você, como a sua família, se integrar a uma comunidade cristã, para a sua família crescer. Aí eu faço um desafio aqui aos pais, para trazer seu filho na escola bíblica dominical. Ensine o teu filho no caminho que deve andar, quando for velho, o quê? Não se desviará dele. A palavra é guardar esta palavra. E esta palavra que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que tudo vai passar, os céus, a terra, vai passar tudo, mas a palavra do Senhor, ela é eterna, ela permanecerá para sempre. Esse aqui, olha, é o manual, como funciona o pastor Eugênio, como funciona você. Aqui mostra como funciona o seu filho. Portanto, vamos construir o casamento, a família, sobre a rocha. Aprendemos também aqui, em segundo lugar, dentro desse tema, construindo a família sobre a rocha, é que mesmo tendo Jesus no casamento, mesmo tendo Deus, não significa que não tenhamos problemas. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para participar de uma festa em Caná da Galileia. Naquela época o vinho representava a alegria do povo. E aí o que aconteceu? O vinho acabou, e Jesus estava lá. O que nós aprendemos? Mesmo tendo Jesus em casa. Porque talvez alguém fale assim: pastor, eu já estou orando, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado a Deus. Pastor, eu sou a pessoa que mais vou na minha igreja, e meu filho está envolvido com mulher que não presta, minha filha envolveu agora com camarada que não quer saber nada com Deus, meu filho está desviado, bebendo, fumando. Pastor, cadê, pastor? Deus, eu tenho Jesus. Fica tranquilo, fica tranquila, que apesar de estar lá, apesar do seu filho, a sua filha também um pouco meio desviado, mas a mão de Deus está sobre ele e sobre ela. E eu quero dizer uma coisa aqui, gente, escute, eu quero falar uma coisa aqui. Você vai nos presídios, hoje a maioria dos grandes criminosos, assaltantes, dos que estão presos, são pessoas que tiveram um problema dentro de casa, desordem familiar. Sabia disso? Friedrich Nietzsche, existencialista, ateu, ele tinha um problema sério com o seu pai e nunca pôde ter o seu pai. Jean-Paul Sartre, existencialista, ateu, o maior desejo também era ter o pai. Foi criado pelo avô, mas um avô que desordenou os seus psiquismos, as suas emoções. O que eu quero dizer com isso aqui? Que, querido, mesmo você dando Deus para o seu filho, ele pode até desviar, mas o retorno dele é mais fácil do que aqueles
que não foram ensinados para eles na infância sobre Deus, sobre os princípios de Deus, sobre os princípios da moralidade, sobre a didática, a pedagogia de Deus, que a pedagogia de Deus é que o pai e a mãe cuidem do filho, cria o filho. Daqui a pouco eu vou falar. Alguém pode falar assim: ah, pastor Eugênio, mas o que tem 2 homens adotar um menino, os 2 casados, as 2 casadas? Não faz parte da pedagogia de Deus, não faz. E vamos respeitar. Se eu encontrar alguém, 2 homens que adotou o menino, e eu não sei se o menino vai chamar pai e mãe, inclusive já há aí uma lei onde você não pode chamar na escola, se essa lei for aprovada, misericórdia, né? Você não pode chamar pai e mãe, para tirar a figura de pai e mãe, porque o menino que não tem pai, que foi abandonado, ou a menina que não tem a mãe, foi abandonada, para que ela não fique com trauma. Meu querido, um erro não justifica o outro erro, sim? Não justifica. Então, mesmo tendo Deus, a tua parte você fez, mãe. A Bíblia diz que Joquebede criou Moisés. Depois que ela colocou nas águas do rio Nilo, a filha de Faraó, ou a mulher de Faraó, porque Faraó era um título lá, né? Então ela trouxe o menino, depois deixou Moisés com a própria Joquebede. Aos 12 anos mais ou menos, foi devolvido para o Egito, mas os princípios de Deus já tinham sido inficados na cabeça de Moisés, porque a Bíblia já diz lá em Deuteronômio 6: encucarás na cabeça do teu filho os princípios de Deus. Educarás a seu filho. E a ideia lá em encucarás é como se fosse abrir o coco do menino, a cabeça, e enfiar lá dentro. Então não perca a oportunidade. Gaste tempo com teu filho, ensine ele Deus, ensine a tua filha Deus. Você tem Deus na tua casa, não significa que a tua casa não vai ter problemas. E mesmo se os problemas tiverem, saiba, você vai ter mais facilidade em resolvê-los, porque Jesus está contigo, Ele não te abandona. É preciso aprendermos uma questão, irmãos. Nós não podemos entregar nossos problemas para Deus nem para Jesus. Se você entregou, pega de volta. Porque eu tenho aprendido, isso é crer também pensar. Eu tenho aprendido o seguinte: existem problemas que nós mesmos fazemos, existem problemas na vida interpessoal, no casamento, na família, e que Deus quer que nós resolvamos, e Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar. Eu entreguei já para Deus tudo, pastor, e vou cruzar os braços. Pegue seus problemas de novo, continue com eles e encare eles no seu casamento. É você que vai ter de conversar com a tua filha, é você que vai ter de conversar com o teu filho, encarar. E principalmente quando a sua filha quer namorar. Eita, coisa difícil. Ai, lá em casa eu rolava na cama e Giselda: você tem de encarar, meu filho, você tem de encarar. Tem problemas que vem em casa que o marido transfere para a esposa, e é papel do marido. Mas vamos continuar. Eu quero colocar para você o seguinte: que mesmo tendo Jesus no casamento, mesmo nós estando firmados sobre a rocha, a palavra de Deus nos instrui que nós não estamos isentos de tempestades, de chuva, não estamos isentos dos vendavais. O que vai acontecer será que a nossa casa vai cair? Você já viu aquela... eu tenho que contar essa aqui. Os 3 porquinhos, Palito, Palhaço e Pedrinho ou Pedrito? Pedrinho. O lobo estava querendo acabar com os 3 porquinhos. Fica ligado, irmão. E o lobo conhecia Mateus capítulo 7. Conhecia, ele lia a Bíblia. Aí de repente os 3, o Palito, muito apressadinho, fez a sua casa feita de palha. O Palhaço falou assim: não, eu vou fazer então de madeira, de tábuas. E o Pedrinho, mais tranquilão, sem ansiedade zero,
construiu com maior dificuldade a sua casa com pedras, sobre a pedra, sobre a rocha, com pedras, pedra branca, preta, cada pedra feia. Aí ficou o palito lá exibindo, tirando onda, ia para o circo, voltava do circo, falava assim: até hoje você está aí, falando com o palhaço. Depois os dois gozando de Pedrito. O dia chegou, lá vem o lobo, lá vem o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Tem criança aqui para gente contar a história. O lobo conhecia a Bíblia. O lobo chegou na casa de palito, os três entraram. Chegou na casa de palito e uma soprada só. Quando o palito assustou, ele estava cara a cara com o lobo. Saiu correndo o palito, pediu guarida lá, o palhaço, e o palhaço resistiu: não, você gozou de mim demais, me dá logo, deixa você entrar, eu vou morrer. E aí, ele entrou na casa com o palhaço. Aí o lobo buscou na Bíblia e falou assim, depois de tanto soprar: ah, teve chuva também, teve um aguaceiro. Eu vou então, porque ele soprou, quase que arrebenta o pulmão, não conseguiu. Aí o lobo pegou e balançou a casa, e começou a balançar a casa. A enxurrada começa a balançar a casa, a chuva balança. Eu vou então, e balançou. Quando assustou os dois que estavam lá dentro, a casa caiu. Os dois correram e foram para a casa de Pedrinho. Na casa de Pedrinho, fecharam as portas, e o lobo soprou. O lobo falou assim: olha, não tem jeito não, a Bíblia diz aqui que veio chuva, eu vou subir pelo telhado. Lá tinha chaminé. Enquanto isso, os três pegaram aquele panelão e começou a ferver aquela água. Quando o lobo mau subiu lá pelo telhado e caiu, sentou aquelas partes. Um dos porquinhos já abriu a porta. Ele bateu, deu um grito e já saiu pela porta. Talvez você não achou muito interessante essa ilustração, mas é isso. Muitos estão construindo a casa com palha. Muitos estão construindo casa que não é sobre a rocha. Aí vem qualquer sopro. Tem casal que qualquer probleminha, você parar, vou para a casa de mãe, porque não tem maturidade. Meu irmão, a Bíblia fala em Hebreus, para nós resistirmos, nós cristãos, chamados por Deus para viver uma vida comum do lar, pela fé, nós precisamos de resistir até ao sangue. E vai ter dia que você vai estar cansado mesmo, enjoado. Vai ter dia que você vai falar assim: ah, bem, hoje está insuportável. Ai, meu Deus do céu, está insuportável. Está entendendo? Tem casais hoje, tem famílias que qualquer probleminha cai. Qualquer sopro do lobo, qualquer sopro do leão das nossas almas, que ele anda ao nosso derredor, qualquer ameaça que vem sobre nós, nós queremos abandonar o casamento, queremos desistir. E Deus nessa noite está me dizendo para você, me usando para dizer para você que Ele quer usar o teu casamento, a tua família, como instrumento nas mãos dEle, porque Ele tem uma geração para ser abençoada através de você e da tua esposa. Deus está querendo Ele quer nos usar para que o meu casamento, a minha vida de Zelda, de Luna e Melissa, tracemos uma geração abençoada. E a Bíblia diz em Isaías que os nossos filhos serão chamados reparadores de brechas, endireitadores de veredas, para que o nosso país, a nossa terra, se torne o quê? Habitável, abençoada. Este mês é um mês que eu quero desafiar você, para você não perder os estudos da noite, mas para você então pegar essa palavra, ser não somente um ouvinte da palavra, mas também um praticante.
Leia a palavra de Deus na tua casa, leia para os teus filhos. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6: ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao andar, fale, inculque os princípios de Deus na mente dos teus filhos, em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, a palavra de Deus, que é a rocha que nós temos de firmar o casamento, a família, nos ensina sobre uma família, a família de Nazaré, Maria, José e Jesus. E Deus quer usar a minha família e a sua família para ser um lugar de bênção. Você fala assim: eu recebo. Deus quer usar. Deus quer usar a sua família para ser um lugar de bênção, para ser um lugar onde as pessoas chegam e falam assim: aqui é um lugar que eu sinto a paz de Deus. Aqui é um lugar diferente. Aqui é um lugar, quando eu chego aqui, eu vejo que aqui na sua casa existe algo diferente. Mas é a presença do Espírito Santo de Deus. E Deus, Jesus, está batendo na porta da tua casa, no seu coração, seu e de sua esposa. Aí ele fala assim: ó, se alguém abrir, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Então a palavra nos ensina em terceiro lugar sobre essa família que foi bênção. Maria e José foram bênção. Instruiu Jesus, criou Jesus, o nosso Salvador, e que foi homem, gente. E esta família me ensina. Estou no terceiro ponto, só estou colocando alguns aspectos dessa família, mas em terceiro lugar, esta família me ensina e te ensina que o ambiente familiar é o lugar do nosso crescimento. Crescimento físico, crescimento emocional, psíquico. Nós fomos criados com a estrutura extraordinária. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Seres inteligentes, seres que nós temos sentimentos, temos uma alma, temos vontade, temos os nossos psiquismos. E a Bíblia diz em Lucas, e Lucas repete isso por 2 vezes, que Jesus crescia e o que mais? E fortalecia. E lá diz: em estatura, sabedoria e que mais? E graça. Tem um que fala conhecimento e outro que fala sabedoria. Eu vou ficar com a sabedoria, para depois falar do conhecimento. Jesus crescia e se fortalecia em estatura, fisicamente. Então veja bem, é responsabilidade minha e sua, meu amado, transformar nossa casa em lugar de bênção, onde os filhos que Ele confiou a nós possa ter um crescimento saudável, físico. E quando eu compreendo isso que a Bíblia me ensina, eu paro de ser um gastador compulsivo, eu paro de priorizar aquilo que é passageiro, porque nós vivemos numa sociedade hoje onde nós valorizamos mais o ter do que o ser. E agora piorou na pós-modernidade, que as pessoas não querem apenas ter para ser, mas as pessoas querem agora aparecer. Como com a moça dessa gasta mais de 300 mil reais para fazer uma festa de casamento e nem uma casa tinha, porque ela reclama. Ela queria o quê? Aparecer. Uma pessoa de uma cidade aí, eu gosto muito dele, falou assim: pastor Eugênio, o senhor está precisando de comprar um carro assim e assado? Não, o senhor é reverendo, afinal de contas, né? Eu falo: não, querido, eu estou priorizando agora mel. O quê? Mel, minha filha, meu filho. Mel, está estudando. Melzinha, minha filha. Eu estou priorizando agora Giselda. Eu estou priorizando agora Luna. É o crescimento físico. Olha, o teu filho está crescendo, ele tem de desenvolver a parte de saber exercitar para crescer. Jesus crescia. É maravilhoso quando a gente ensina. Você precisa de ensinar para o seu filhinho que Jesus foi criança, porque as próprias crianças, eu também, quando criança, eu pensava assim, que Jesus já nasceu, veio como anjo. Quando você abre a Bíblia e ensina para o seu filho aqui: ó filhinho,
E eu ensinava para a aluna e Melissa quando eram pequenos: olha, Jesus brincou de bola. Nem sei se tinha bola na época, né? Na época de Jesus lá. Aí você vai, Jesus brincava de videogame. Aí disse que um pai foi falar isso com o menino e disse: papai, isso exagerou, né? Isso exagerou. Menino é terrível. Entendeu? A vida na família, para ser abençoada, Jesus crescia e se fortalecia. Eu me lembro, eu não sei se você tomou emulsão de Scott. Você tomou, Marção? Você está doido? Você, Moliane? Você está doido, rapaz? Você lembra do G? Aquele peixão, emulsão de Scott. Minha mãe falava assim: hoje tem a emulsão de Scott. E tinha de beber emulsão de Scott. Aquilo era ruim, gorduroso. E minha mãe falava assim: para você ficar forte. E aí eu, Orlando, Roberto, e pegava o Sadol. E eu não esqueço dessas vezes, que eu tenho tanta lembrança de algumas coisas. Quando nós tentando roubar esse Sadol para tomar, esse Sadol quebrou. E nós ficamos três, parecendo uns 3 porquinhos atrás da porta. Aí a ideia de um deles lá era pegar e juntar com um pano e beber mesmo assim. E minha mãe: que é isso aí, Eugênio? É o rato, mãe. Então, você precisa de investir na parte física do teu filho. Agora, cuidado também, para você não exagerar, porque tem pais que querem ficar livres dos filhos, colocam a menina no balé, aula de computação, aula de natação, aula de... Coloca, aí a menininha chega à tarde na escola, já chega, desbucha, dorme. Então calma. Meu irmão, eu vim terminar meu 2º grau depois dos 20 alguma coisa. 20 e quanto? 27. Está querendo que eu... Calma. Vai aos poucos. Tem gente que... Porque o pai quer ficar livre. Com carinho aqui. A sua mãe não é responsável pelo teu filho. Não é a sua tia, não é a creche. Joga lá. Eu sei de algumas pessoas que estão aqui, que me ouvem e me assistem, que na dificuldade de que está passando, tem dos dois trabalharem fora. Mas se vocês dois estão trabalhando fora, seu filho está perdendo, e vocês estão perdendo a oportunidade de verem os seus filhos crescendo, o seu filho crescendo, e ele está pegando cada mania. Olha, pastor, meu filho apareceu aqui xingando o filho de uma. Onde que ele aprendeu isso? Onde que aprendeu? Não dá tempo para o filho. Entrega para a tia, entrega para a avó, que fala mais palavra torta do que tudo. E eu entendo biblicamente, irmão, palavra torta torpe é pecado. Eu quero aproveitar e dizer aqui o seguinte: antigamente palavrão ficava distante da nossa casa quilômetros, era ou não era? Hoje, falar palavras bonitas dentro de casa hoje quase que é pecado. Tem de ter respeito. E eu creio que nós temos que voltar a dar benção pai, benção mãe. Até hoje eu dou benção mãe, que pai já foi. Falta de respeito. Tem de ensinar nossos filhos. Aí eu quero falar aqui que Jesus crescia, e ele crescia fisicamente, ele crescia emocionalmente. Aí tem uma palavra aqui, sabedoria, que eu fui ver a tradução da palavra sabedoria, tem várias versões, e sabedoria vem de sabor, de saborear. Nós temos de criar um clima na nossa casa, para que os nossos filhos sintam o sabor de como é importante ter Deus, como é importante viver dentro de casa. Tem filhos hoje que preferem ficar lá no mundão, nas drogas, porque a mãe fala demais, cobra demais, xinga demais, e misericórdia. Jesus crescia. Eu me lembro, há muito tempo eu guardei uma mágoa da irmã minha, quando eu falo, não está gravando, ia me ensinar tarefa de casa. Tem menino hoje que é inteligente, gente, com potencial tremendo para ser uma pessoa grande físico, grande advogado, magistrado, grande pedagogo, não sei. Mas a mãe não ensina o menino.
E quando ensina igual minha mãe ou minha irmã, que eu ficava com raiva, ela falava assim: Eugênio, quanto que é 8 menos 4? Eu falava 2. Cadê o 2, Eugênio? Você engoliu o 2, miséria. Eu vou ali ver a comida e volto, viu? E tinha hora que ela falava assim, me ensinar lá: cadê o B, Eugênio? Que B, o B? O B de bicho de Pedra Azul, cadê o bicho de Pedra Azul? Eu vivi isso, gente. Aí eu cresci desordenado quando alguém vinha me ensinar tarefa e eu só ia para a escola para perturbar. Parece que Deus estava preparando eu e Giselda, porque Giselda também era terrível na sala de aula. Por isso que hoje ninguém brinca com ela não. Eu sei todos os ajeitos, trejeitos de menino pequeno, que eu era assim. Eu pulava de vez em quando, lá em Salinas, um muro, eu acho que dava quase 5 metros. Porqueirinha desse tamaninho. Quantas vezes eu passei por um bueiro de esgoto, ia lá, não sei para onde, fumar. Mas dentro de casa não podia ficar. Cadê o 2? Você descobriu onde é que está o 2? E era cada tapão na orelha. Então, Jesus crescia. Nós precisamos de formar a estrutura emocional dos nossos filhos com sabedoria, para dar sabor de uma maneira gostosa, para que eles sintam prazer de ficar dentro de casa, para que eles saibam que a casa é um ninho. Eu sempre defendi isso. Casa, família é um ninho, não um ninho de cobra, viu gente? É um ninho de aconchego, é um ninho de amor. Oh, coisa boa. É quando chega em casa e você pode dar um abraço na sua esposa, nos seus filhinhos. Seu marido tem que ter prazer de voltar para casa, teu filho tem de ter prazer de voltar para casa. A Bíblia nos ensina esse aspecto do crescimento de Jesus, a estrutura física, emocional de Jesus. Eu estou vendo algumas seitas, algumas igrejas que tiram das crianças, colocam a criança na escola e falam assim: ele não pode jogar bola não, porque na Bíblia fala parar a bola, tem que parar a bola, não pode jogar não. É brincadeira, né? De vez em quando chega aqui alguém de alguma igreja, aí a gente fala assim: olha, seu filho vai jogar bola, seu filho vai fazer sim, então não vai estudar aqui não. E pode processar a gente, que nós vamos lá e denunciamos lá o conselho tutelar. Uma criança, sabia disso? Tem seitas que a criança não pode brincar, não pode jogar bola, não pode banhar na piscina. É não, que ele não pode banhar na piscina não, que fica vendo as menininhas. Ah, meu Deus do céu. Você ficou sabendo de um camarada que criou o filho para que não soubesse nada do mundo, isolasse ele do mundo. Um dia ele resolveu, a história é grande, vou resumir. Saiu com alguém, o sábio. Ele foi criado numa caverna. Primeira que ele viu, está falhando o microfone. Primeira coisa que ele viu foi uma mulher. Aí sabe o que aconteceu? Ele perguntou ao sábio: o que é isso, sábio? Isso é o capeta. Aí o pai, o rei, que queria isolar o filho de tudo quanto é contaminação do mundo, que não dá. Sabe o que o pai fez? Perguntou para ele: meu filho, o que você gostou mais do mundo? Eu gostei do capeta, pai. Como correr não, meu irmão, não tem como correr não. Então é o seguinte, é instruir teu filho, ensinar teu filho, criá-lo com esses aspectos emocionais. Mas diz que Jesus também crescia em graça. É levar a igreja, é instruir nos princípios de Deus, é ensinar o filho no caminho em que deve andar. Olha, tem muita gente construindo a criação dos filhos sobre areia, e é movediça. Princípios que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem muita gente criando os filhos em princípios aí, por pensadores. E tem a sociedade americana lá, e tem nossa sociedade que hoje, e lá nos Estados Unidos, um grande doutor, esqueci o nome dele, que começou a ensinar que não podia dizer não para o filho. Não pode dizer.
Mas a Bíblia diz: não adulterarás, não matarás, não. Deus que ensinou, Deus que tem o manual, é Deus que nos ensina, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Então, para começar a terminar, que tem Santa Ceia hoje, e não continuar a semana que vem, veja bem, precisamos de construir a nossa casa sobre a rocha. A Bíblia diz que Deus resolveu tirar de Sodoma e Gomorra a família de Ló. Toda vez que o pecado da sexualidade, a depravação cresce, você pode ver na Bíblia, toda vez, em Gênesis 6, começou a crescer e cresceu tanto que Deus resolveu acabar com a raça humana. Sodoma e Gomorra, a iniquidade, o pecado, a depravação cresceu de tal forma que Deus falou com Ló para tirar de lá a sua família, mas não podia olhar para trás. Esse é o quarto aspecto de uma família ensinada sobre a rocha, que é a palavra, firmada sobre a rocha. Nós não podemos olhar para trás. Maridão, você tem de abandonar aqueles pensamentos. Pastor Eugênio, eu namorei com a menina, pastor. Oh Jesus, ela hoje, pastor, ela é doutora. Minha mulher, burra que dói. É assim, sabia? Se eu tivesse casado com aquele ex-namorado meu, na época eu não quis namorar com ele porque ele não queria estudar, não queria nada. E casei com essa encrenca que tinha dinheiro. Casei por emoção. É preciso abandonar o passado. É preciso abandonar as velhas práticas. Aí eu quero falar com os queridos aqui. Tem algumas coisas que nós precisamos de adotar na nossa casa. Nós precisamos de ter de casa agora alguns procedimentos que parece e é, na visão do mundo, frescura, está fora, é retrógrado demais. Inclusive a questão do palavrão que eu disse, que falar palavrão hoje dentro de casa é algo normal. Temos de abandonar as velhas práticas que eu falei a semana passada. Temos de abandonar e passar a tratar com respeito as pessoas dentro de casa. Olha, gente, quando se fala de rocha, rocha é firme, concorda ou não? Firme. Nossos filhos têm de ver em nós firmeza. Quantas vezes lá em casa eu falei com Luna, não, Luna, não, e acabou. Até com o Gisele eu já falei. Porque tem vezes que tem que falar. E tem vezes que você também tem que falar. O teu marido está ficando doido, é? Agora, o filho faz tudo o que quer. Não pode corrigir, deixa ele. Foi difícil manter a igreja como está aqui hoje. Porque a criançada ficava para lá e para cá. Não. Tudo tem seu tempo, tudo tem um lugar. Aí tem um pastor que falou assim: não, na minha igreja lá as crianças vêm, sobem no altar. Também a igreja é pequenininha, ninguém vai. Porque ninguém aguenta. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu lugar. Precisamos de aprender palavras bonitas, ternas. Tem homem hoje que tem vergonha de falar com a esposa: eu te amo. Tem homem que tem vergonha de falar que a mulher é a mulher da vida dele. Gisele, da minha paixão. Inclusive eu estou cancelando a viagem que eu ganhei. Foi o jeito de cancelar, Sérgio. Eu estou com dificuldade, eu orei, não estou contando confirmação não. Vai ter a reunião do Supremo Concílio lá em Natal. Mas vai ficar difícil eu ficar, porque eu tenho que ficar, o avião vai custar lá, eu tenho que ficar 9 dias fora de casa, longe da mulher que eu amo, é a paixão da minha vida. Agora, se você quiser me dar uma oferta para dar para a Gisela ficar lá esse tanto dia comigo, nem pensa não, que é caro demais também. Entendeu? Custa alguma coisa falar por favor? Você viu como as pessoas tratam os de casa hoje? Olha aí, arrombado. Misericórdia. Eu vi esses dias, arrombado. Arrombado. Você sabia que a palavra PORRA está normal hoje até nas igrejas evangélicas?
Um pastor estava com o microfone, puf, 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 que... Por favor, me dá licença. Muito obrigado. Eu te amo. Ei, meu irmão. Onde você colocou minha meia? Hein? Onde você colocou? Onde você colocou aí minha meia, hein? Hein? Anda logo aí. É pesado no outro, falta de respeito. Então, queridos, a nossa família, Deus nos deu a nossa família para ser lugar de bênção, e nós precisamos de exercitar nossa casa essas palavras ternas. Olha, é preciso ter respeito para com a esposa, com o marido. Não trata sua esposa de trem. Sabe o que eu ouvi esses dias de um homem? Escuta, estava num lugar ali. Sabe como que a mulher chamou ele? A mulher dele, o marido chamou a mulher? A bichona. Eu fiquei, é esquisito, bichona hoje. A mulher dele, essa bichona. Eu vi ela brigando com ela. Ô bichona. Por favor, gente. Cadê quando vocês namoraram? Falta de respeito. Então nós precisamos de resgatar isso, deixar para trás aquilo que nós aprendemos no mundo. Nós somos um povo que Deus nos chamou para vivermos uma vida diferente. Falta de diálogo. Diz que um casal estava brigado. Aí o marido, com raiva da mulher, escreveu um bilhete assim, colocou: me acorde amanhã 7 horas. Ele acordou 10h30. E ele com raiva, aquela raiva, que já são 10h30. Aí estava o outro bilhetinho lá: já são 7 horas. Tem gente que conversa com não é assim? A gente conversa, tem de conversar, tem de dialogar, irmão. Deus nos chamou para conversar, para partilhar um com o outro, para expor, na verdade, as necessidades, as debilidades um do outro. Conversar e falar o que está acontecendo no coração. Está bem na hora. Olha, só quero dizer o seguinte: a casa nossa, a Bíblia nos ensina que é para um cuidar do outro. Eu estou morrendo de saudade de Zelda, ela está em Florianópolis. Eu ligo para ela umas 8 vezes por dia e ela umas 5. Mas é de graça, é um plano aí que a gente vai e volta. É do Tim, um pouco a Tim me ouve aí, dá um presente para nós. E ela fica assim: está com saudade de mim? Estou morrendo. A casa fica vazia. Luna está dormindo comigo. E sabe aquele problema que eu falei? Essa semana teve. Luna me deu um tapa, tá bom. Aquele trauma que eu tenho. A semana retrasada, eu estava com um problema muito pessoal. Não tem nada a ver com igreja, nem com presbítero. Bem pessoal, alguns conflitos, algumas indecisões pessoais. Aí bem de madrugada, eu falei com Giselda. Ela sentou na cama e ela começou a falar comigo e me elogiar, e foi falando. Aí minha angústia foi sarando. Você pensa depois do que aconteceu? Foi sarando. Coisa maravilhosa, sabe? De vez em quando eu falo com Giselda assim: olha, amor, eu gosto tanto do café que você faz, que ela não gosta de fazer algumas coisas assim não, sabe? Eu não casei com empregada não, mas é bom. E ela faz. Tá pronto, amor? Aí eu falo assim: não vai lá para cima não, fique comigo. Nós temos que desenvolver isso na casa, gente, para os nossos filhos ficarem saudáveis, para o seu filho um dia tratar a mulher dele igual você trata a mãe dele, para sua filha um dia tratar o marido dela. Vou falar aqui agora, quer ver? Você já viu como que a sua namorada trata a mãe? Ou melhor, como que a mãe trata o pai dela? Vigia, rapaz. Olha, butuca, moço. Você tem a luz de Deus para vigiar. Quando eu casei com Giselda, eu falei assim: vai ser uma área boa. 45 anos o pai de Giselda bebia, e Dona Terezinha aguentou firme e nunca separou. Eu falei assim: eu vou encostar por aqui.
ela aguentou firme, sempre respeitou, e veja que ele era um homem alcoólatra na época, mas ela tirava a comida e falava assim: esse aqui é do seu pai, um pratão, aquelas montanhas. Você já viu como que a mãe do seu namorado trata, o pai do seu namorado trata a mãe? Eu não estou dizendo que você não deva casar, eu estou dizendo que vocês devem tratar rasgado isso. Porque um dia eu tratei com Giselda, falei com ela assim: olha, a sua mãe, como ela ficou sendo a pãe dentro de casa por causa desses problemas, expliquei. Então, por favor, se você um dia levantar a voz, vai ser polo positivo e positivo. E aqui é bomba atômica. Aqui é bomba atômica. Não vem com um traquinho perto de mim não, que eu... Ué. Você casa com a mulher lá, que a mãe dela dominava o pai, aí a filha dela, que casou com você, vai chegar de casa querendo colocar o dedo na tua cara, filho. Conversa isso e ora a Deus, e ajude ela a mudar. Ouça a palavra de Deus no teu coração. Amém, Jesus? É uma palavra assim, por um contexto salinense. Aprende isso aí. Olha, pare por favor, porque se nós não tivermos cuidado, nós iremos passar estas maldições para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e a nossa casa. Deus escolheu você para casar com esta mulher, para você ser um canal de bênção na vida dela, na vida dele, para ser um lugar onde a bênção de Deus vai acontecer, onde a graça de Deus vai inundar a sua casa e fazer pessoas saudáveis, abençoadas. Então deixe o passado, deixando de todas as coisas que para trás ficam. Eu prossigo agora para conquistar o prêmio da soberana vocação que está em Jesus Cristo. Eu quero te fazer um desafio para você. Domingo que vem eu quero continuar sobre o tema família. Faça alguma coisa essa semana diferente. Eu vou falar com vocês aqui. Eu acho que isso no ouvido de alguém pode ser chatinho, por eu falar tanto da minha esposa, mas é melhor eu falar dela do que não falar nada. Giselda chega terça-feira, 10h30 da noite. Ela e Fátima, estão as duas. Já falei com Luna, eu vou comprar alcatra, que ela gosta. Nós vamos fazer a carninha bem pequenininha, de fiotinha. Colocar cebolinha, fazer aquele arrozinho que ela gosta. E colocar também, fazer uma mandioca cozida, frita com ovo. Aí depois mistura a carne. Nem cachorro come, porque não sobra. Quando ela chegar, tão gostoso, eu vou fazer. Eu quero honrar minha esposa até que a morte nos separe. O teu casamento, a tua família, tem de ser um lugar onde a paz deve reinar. Não pode haver agressões. Quanta briga, xingos, gritos. Para que gritar tanto dentro de casa? A Bíblia fala que gritaria é pecado. Um grita com o outro. Falta gentileza. Você esquece lá fora a toalha e dá um grito no banheiro. A sua filhinha vai lá e entrega para você. Aí ela esquece e fala: pai, traga para mim a toalha. Por que você não levou a toalha e enxuga com papel higiênico? Meu irmão, uma ação gera o quê? Reação. Quando você trata seu filho, o seu marido com rispidez, tudo que a gente planta, a gente colhe. Vamos ficar em pé, nós vamos continuar domingo que vem. Eu quero convidar os presbíteros